Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô Juca, você poderia imaginar que o Abel, esses três caras, Abel, Rogério e Cuca, teriam seus trabalhos questionados agora, que estamos muito no princípio da temporada? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é típico, né? Do jeito brasileiro de olhar para o futebol, principalmente do jeito do torcedor olhar para o futebol, da complacência das direções dos clubes, quase todos, em relação ao comportamento do torcedor, agravado pelo fato de termos uma pandemia que faz com que as manifestações sejam todas até aumentadas nas redes antissociais. Então, cria-se aí, né, uma aparente crise. No caso do Palmeiras, sabe-se lá se mais do que um torcedor foi lá e fez uma pichação, e essa pichação é fotografada e é distribuída pelo mundo afora, e isto vira uma manifestação da torcida do Palmeiras. Que há insatisfação sobre a qualidade do futebol apresentado pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro e pelo Flamengo, a partir da grande atuação que teve no jogo que realmente interessava contra o Palmeiras na Supercopa, isso parece claro. O Flamengo acabou perdendo do Vasco. Ora, meu Deus do céu, perdeu para o Vasco, para o rival, que não perdia não sei lá quantos anos, 17 jogos e papapá. Depois põe o time reserva e não é capaz de ganhar da Portuguesa Carioca, ainda toma 2-0, tem que se virar para empatar o jogo. Que grande crise no Carioquinha. O Flamengo tem que se preocupar com o jogo desta terça-feira com o Vélez Sarsfield, na Argentina. Vasco e Portuguesa, me desculpe, o torcedor rubro-negro mais fanático, realmente é para fazer experiência. E o Rogério está fazendo experiências. Está fazendo invenções, professor Pardal, é a hora. Vamos ver como é que o Flamengo se comporta contra o Vélez. Do ponto de vista do palmeirense, está na cara, Tironi. Está na cara que o Palmeiras será esse, que esse é o jeito do Abel. O Palmeiras que jogou sexta-feira contra o São Paulo, que não era o Palmeiras titular, jogou do mesmo jeito que o Palmeiras menos titular ainda jogou ontem em Ribeirão Preto, porque este é o jeito Abel Ferreira de jogar futebol. Ligação direta, quem tiver na frente, que seja rápido para pegar a bola e tentar fazer o gol no contra-ataque. Esse é o Abel. Assim ele ganhou 2 taças. E assim ele seguirá, eventualmente, para ganhar mais taças. Ou não. Ou não. Se ele foi para o lugar do Vanderlei Luxemburgo para fazer uma nova academia, está na cara que não fará. Não é esse o projeto dele. Então, errou a diretoria do Palmeiras ao contratá-lo. Agora, você não vai me dizer que algum diretor do Palmeiras foi ver o jeito que o PAOK jogava na Grécia para contratar o Abel Ferreira. Não. A escolha se dá, em regra, de outra maneira. Eventualmente, a exceção tenha sido o trabalho que o São Paulo fez com o Muricy entrevistando técnicos para fazer a contratação do Crespo. De resto, é tudo lotério, como foi o Jorge Jesus, né, que sai do Abel Braga para o Jorge Jesus, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E, felizmente, deu certo. E aí tem aquilo que já falamos 1 milhão de vezes, que eu não quero repisar, as comparações entre o Flamengo do Jorge Jesus em 2019, pré-pandemia, para o Flamengo de hoje, pós-pandemia, tudo isso que entra, né, nesses ingredientes. E o caso do Galo é um caso, digamos, mais preocupante, porque embora só agora no meio da semana, contra o Lagoaíra, seja lá o que isto for, na Venezuela, vamos ver se os 10 dias que o Cuca pediu terão sido suficientes para que o Atlético jogue um pouco de futebol. Com o elenco que tem, com o time que já vinha jogando,
o Atlético está mostrando de fato muito pouco. Ontem, de novo, foi muito ruim a atuação do Galo. Acabou ganhando o jogo porque fez 10 minutos finais razoáveis, num pênalti que eu até agora não tenho certeza que tenha acontecido dentro da área, a minha sensação é que foi fora da área, e que o Arana converteu aos 90 para ganhar do Boa Esporte, que não deve ser muito pior do que o Guaíra. Então o atleticano tem motivos para estar mais desconfiado, dizendo, esperava alguma coisa diferente do Cuca. Mas nas três situações, estamos falando de pressa, estamos falando de ansiedade, estamos falando de impaciência e estamos falando desta vida dura que tem os treinadores de futebol no Brasil, razão pela qual ganham as fortunas que ganham, né? Que paga o salário em segurança, não é uma insalubridade, é uma insegurança. Nunca sabem se vão acordar empregados. É isso, com relação à grana, por isso que esses caras ganham tanto também para entregar trabalho, mas, né, Mauro, mas em contrapartida, dá a impressão que todo mundo enlouqueceu, né? Perder um jogo é rua, é pichação no muro, vem Renato Gaúcho, fora Cuca, tudo isso num intervalo aí de uma semana. Semana passada a gente estava aqui falando do grande jogo que tinha feito Palmeiras e Flamengo. E essa semana já mudou tudo completamente. Tá todo mundo aí pressionado. Eu acho que é muita falta do que fazer, maluquice, gente querendo extravasar suas neuras nas redes sociais, atirando para tudo quanto é lado. Pessoas com a mente doente que só querem ter razão, não querem discutir um assunto de forma minimamente civilizada, saudável. É ter razão, né? Eu quero ter razão, eu quero ter razão. Não tem novidade nenhuma no Palmeiras, o Palmeiras sempre foi isso aí, agora que perceberam. Quando a gente falava lá atrás que o time não tinha grande repertório, aí ataca-se o jornalista que está mostrando algo que o campo está exibindo para todo mundo. Eu não quero enxergar. Aí alguém fala, é isso, aquilo outro, ataque ao jornalista. Aí o time não joga, aí não importa o que foi falado antes, vamos atacar o técnico. O técnico não está enganando ninguém. Ele é isso aí, como o Juca falou, o técnico do Palmeiras. No caso do Flamengo, é óbvio que o Rogério Ceni não é o melhor técnico do mundo, é evidente que existem técnicos melhores do que ele. Agora, vai contratar quem? Com que dinheiro? Aí os malucos da rede social, né? Não, traz o fulano, traz o ciclano. As sugestões são as mais estapafúrdias. Ou técnicos inviáveis, porque não sairão dos seus empregos, porque seriam caríssimos, né? E não aceitariam trabalhar pela quantia que o clube poderia pagar hoje, né? Os caras ignoram que o poder de investimento de um clube, Flamengo, Palmeiras, qualquer um, antes da pandemia, salvo raras exceções, né? Antes da pandemia era um, né? E agora é outro, óbvio que é outro. Então, sem contar a disparada do dólar, do euro. Então você contratou um Jorge Jesus por um valor X em 2019, o euro estava ali a 4, por aí. Agora bate perto de 7. Então aumentou barbaramente. É inviável. Mas o Abel foi contratado. O Abel foi contratado porque ele é um técnico que vinha trabalhando em times do 5º escalão europeu. Se chegar a 5º. Nessa época de Superliga, eu acho que já até o Braga e o PAOK caíram mais um pouco, né? Na escala de importância. Então, para ele, era uma oportunidade num gigante sul-americano, que é o Palmeiras. Mas ele é um técnico com um currículo muito pequeno. Treinou o Braga, que é há algum tempo uma espécie de quarta força de Portugal, tradicionalmente nem existem times mais tradicionais do que o Braga no futebol português, e o PAOK, que é um dos times periféricos abaixo dos dois maiores, Olympiacos e Panathinaikos. Ele estava lá. Aí veio para o Brasil, porque ele, eu estou aqui na Europa, mas é o Brasil, mas é o Palmeiras, é um time muito grande que vai me oferecer condições de competitividade que aqui eu não terei. Tanto que ele ganhou dois títulos importantes, a Libertadores e a Copa do Brasil. Ele dificilmente seria campeão da Copa da Grécia, da Copa de Portugal, ou campeão de qualquer coisa na Europa com as equipes que ele tinha, como ganhou aqui um título continental. Então é uma situação diferente, mas é um técnico que não apresentou até hoje essa diversidade de jogo. Mas ele está enganando alguém? Não está. É só ver os jogos. Você constata que é assim que trabalha o time dele. Ponto. Aí a reação agora é essa, né? No caso específico do Flamengo, é uma certeza absoluta de um bando de malucos, né, que sugerem, por exemplo, Galhardo, que você lembrou, como foi assim, manda o WhatsApp pro Galhardo, pede demissão no River Plate aí, onde você tem uma longuíssima história, onde você manda mais que o presidente, né, e vem aqui se aventurar no Flamengo.
Cara, você para contratar um técnico desse, você vai ter que negociar, acertar um período que está terminando o compromisso dele. Não vai sair assim. Sem contar que, por exemplo, os técnicos argentinos, os sul-americanos em geral, né? Rueda largou o Flamengo, Osório largou o São Paulo, Bausa largou o São Paulo, Cudê largou o Internacional. Também tem isso. Por quê? Porque isso aqui é apenas um estágio intermediário para quem sonha com voos mais altos, seja uma seleção sul-americana e principalmente um clube europeu. Cudê largou o Internacional para dirigir o Celta, que estava nos arredores da zona de rebaixamento. O time saiu ali para o meio da tabela. Pode ser que no final da temporada ele esteja mais valorizado no mercado espanhol e saia do Celta para dar um time maior. É óbvio que esse é o objetivo dele. O cara vai tentando ganhar espaço no mercado mais relevante. Então não é tão simples, especialmente com a questão financeira hoje. Mas os caras acham que é simples. Traz o Leonardo Jardim, né, já que conversamos sobre isso. Na entrevista que eu fiz com o Muricy, que ele falou, adorou o Leonardo Jardim. Quando passou para quem discute a parte financeira, muito obrigado e tchau. Vamos olhar um técnico sul-americano para o São Paulo. Por quê? Porque o valor era proibitivo para o clube. Nenhum clube brasileiro vai ter condições hoje, só se fizer uma loucura. E não pode fazer loucura, obviamente não tem que fazer loucura, tem que andar ali na linha. Então é uma coisa insana, maluca, crendices assim como, por exemplo, o Flamengo ganhou o brasileiro, mas ganharia com qualquer um. Isso não existe, gente. O cara que fala isso, todo respeito, se é que merece respeito, porque alguns ainda são ofensivos, ofendem a gente, xingam, são haters, na verdade. Então, se é que o elemento merece respeito, o cara que fala isso, entende de futebol o quê? Nada. Porque o futebol não se resolve dessa maneira, sem técnico. Fosse assim, meu amigo, contrata os jogadores, bota em campo. Às vezes acontece de um técnico meio aleatório dar certo. É raro, mas acontece. Só que não significa que seja assim o tempo todo. No caso específico do Flamengo, tem coisas do tipo, se fosse o Abel Braga, meu amigo, o Arrascaeta não jogaria com o Bruno Henrique, o time tinha que ter 2 volantes, não é time de índio, né? O time jogaria o tempo todo no contra-ataque. Aí comparar a proposta de jogo de um técnico com o outro, quando elas são completamente diferentes, isso é mais uma demonstração de desconhecimento. Mas eu preciso odiar alguém. Eu tenho que odiar alguém. Seja o Ceni, seja o Abel Ferreira, seja o Cuca. Então, vou xingar o técnico do meu time, vou pedir mudanças. Por mais que isso seja estapafúrdio, fora de ordem e tudo mais. E assim segue. O Crespo que fique bem atento, porque se tropeçar amanhã vai ter São Paulino fazendo a mesma coisa com ele. Porque isso tem um problema de palmeirenses, atleticanos ou rubro-negros. Isso é um problema da sociedade brasileira, ou mundial. As pessoas estão loucas, as pessoas estão malucas, então elas querem extravasar em algum lugar. E a coisa é muito agressiva. Eu concordo com o seguinte, o Palmeiras tem que mudar, tem que ter outra forma de jogar, pode dizer um palmeirense, desse jeito não dá, esse técnico tem que melhorar, tem que oferecer outras alternativas de jogo. A gente fala isso aqui há quanto tempo, meu irmão? Tudo bem, mas dá para falar isso de forma civilizada e, como dissemos aqui na sexta-feira, isso não implica em exigir a demissão do técnico. Dizer que o trabalho tem que melhorar não é a mesma coisa que manda embora, não. Você está dizendo que o trabalho tem algumas deficiências. Olha, o Ceni tem que melhorar a defesa do Flamengo, a defesa tem que ser mais sólida, está muito vulnerável. Será que não tem que botar um cara de mais poder de marcação no meio-campo? Tudo bem, uma discussão saudável, pertinente, mas isso significa é um incompetente, manda embora, não serve. Quer dizer, é ridículo. Mas é barulhento, porque hoje a rede social fica ali borbulhando, né? E muitas vezes as pessoas querem fugir da dividida na rede social, quando deveriam enfrentar os haters da rede social. Todos nós, jornalistas, dirigentes, que for. Porque senão os caras ficam muito empoderados. E geralmente é uma minoria barulhenta e alguns, inclusive, passando muito do limite nas palavras que utilizam, na maneira que eles se dirigem às pessoas. Entendeu? A todo mundo, não é só os técnicos de futebol, não. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu quero que esse pessoal vá procurar o que fazer. Muito bem. Eu quero só acrescentar uma coisa ao que disse o Mauro, âncora. Fala, Juca. Que é lembrar o seguinte, de tudo, o que mais me incomoda é a passividade da direção do Palmeiras. Por quê? Porque dona Leila, que será a futura presidenta do Palmeiras, quer estar bem com as torcidas organizadas. Neste particular, tire-se o chapéu para o ex-presidente Paulo Nobre, que não dava vida mansa para essa gente. Perfeito. O fato do Palmeiras ficar quieto... Outro dia eu li, Mauro, alguém dizendo a direção do Palmeiras blinda o seu técnico de maneira silenciosa. Não, há momentos que você tem que botar a cara a tapa, dizer, para com isso aqui. Não vê, não. Mas dessa vez o que está acontecendo não tem muito a ver com torcida organizada, que foi o que o
o Paulo Nobre meio que se afastou deles, né? O negócio é milícia digital mesmo. Milícia digital. E às vezes é nitidamente organizado. Ontem houve uma situação na live que eu fiz no meu canal no YouTube que foi um negócio muito estranho. Em dado momento, uma quantidade grande de caras entraram ali para ofender, inclusive ofendendo as pessoas que participavam. Uma agressividade, assim, aquilo parece uma coisa ensaiada, orquestrada mesmo. Querelas internas. Exato, vamos todo mundo para lá, eu bloqueei um monte ontem lá. Assim, vamos avacalhar o negócio. Por quê? Porque tinha gente falando que o Ceni tinha que sair, outros falando que o Ceni tinha que ficar. Pô, não dá para discutir isso de forma civilizada? Não, nós temos que avacalhar o negócio. Então isso é milícia digital que parte de algum lugar, né? Não sei qual exatamente, não consigo decifrar, pelo menos nesse momento. Então é um negócio bem assim, silencioso, covarde, porque são perfis muitas vezes anônimos, perfis que não têm cara, de pessoas que se estruturam ali minimamente e ficam agindo o tempo todo dessa maneira. E tem os bobos e os ingênuos que embarcam na onda, né? Que vão no embalo. Né? E no meio disso tudo, vamos combinar, o desconhecimento sobre o futebol é muito grande, gente. É muito grande. As pessoas não têm a menor ideia de como funciona. Acham que trocar de técnico, mudar a forma de jogar, que é tudo muito simples, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Né? O Ariel Holan, por exemplo, o que ele está fazendo no Santos? Ele está pouco se lixando do Campeonato Paulista, não está? Põe reserva e tudo, está preocupado com a Libertadores. Se o Ariel Holan treinasse o Palmeiras ou o Flamengo nesse momento, ele estava muro pichado e sendo xingado também. Por quê? Passou um perrenguezinho desnecessário terça-feira, Santos contra o São Lourenço, né? Que não era para ser daquele jeito. O time argentino com -1 desde um tempão lá do segundo tempo. E no Paulista ele põe reserva, pede para Ponte Preta, ele nem saber. Ele está pouco se lixando, ele tem que montar. O estadual é para fazer os testes. Não... mas o cara fez experiência no clássico. Qual o jogo que você vai testar jogador? Contra o último colocado ou o clássico vai te desafiar? Então no clássico você percebe o que funciona e o que não funciona. Um teste embute o quê? Um risco? Claro que vai ter um risco. Para o Abel, para o Ceni, para o Cuca, para qualquer um, gente. Agora, se não puder testar no estadual, claro que perder o clássico é ruim, né? Não pode desrespeitar o clássico. No caso do Flamengo, desrespeitou o clássico, falamos isso aqui na sexta-feira, mas isso não é o fim do mundo. Se achar que isso é o fim do mundo, realmente, então, continue pensando o seguinte, no caso do Flamengo, esses torcedores, sejam os reis do Rio, lambuzem-se, falando, somos os reis do Rio, né? O Tirone morou um tempão lá, sabe como é que é isso, funciona no Rio de Janeiro. Os reis do Rio. Grande porcaria ser reis do Rio. Pro Flamengo, porcaria ser rei do Rio. Ganhar estadual não vai adiantar nada. Legal ganhar do rival, maneiro e tal, mas o Flamengo com o investimento que tem, com o tamanho que tem, como vale pro Palmeiras, o Atlético, não tem que ser rei de Minas, rei de São Paulo, tem que ganhar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfrentar os grandes adversários, é isso. Tem que ser o rei do Rio. É isso. Palhaçada isso.